Resenha de Assim que Acaba. Cara, eu ainda vou chamar os livros da Colleen Hoover de Bomba Atômica de Chernobyl, porque eu ainda vou chamar, porque são bombas atômicas, mas eu gostei muito desse livro. Eu acho que quando eu fiz um unboxing desse livro aqui no perfil, eu tinha um olhar, uma expectativa totalmente diferente do que ele seria. Eu achei que seria uma coisa muito mais grotesca, uma coisa muito mais fora do comum, sabe? Porém, eu achei esse livro aqui muito necessário. Muito necessário ao leitor, porque ele traz problemáticas que realmente são do dia a dia e de uma forma que a Colleen Hoover consegue captar os sentimentos da personagem. E é claro que tem um motivo aí para ela captar o sentimento dessa personagem, né? Até porque a mãe dela sofria violência doméstica, então esse livro aqui vai trazer esses tipos de gatilhos: violência doméstica, dependência emocional, vai trazer essa dualidade de sentimento, né? Esse se perder. Eu me perco em mim, me perco no outro, no amor que eu sinto no outro. Então o que, que vai acontecer? A mesma mão que me bate, que me fere, a mesma mão que me acaricia, a mesma mão que me dá prazer. E aí como é que eu lido com isso? Porque se na maioria do tempo essa mão tá me dando prazer, tá me dando carinho, tá me dando amor, e num episódio repentino ela parte pro ódio e me agride, como eu lido com isso? Porque se só foi um episódio, como é que eu comparo um episódio com meses, com anos da relação que eu tenho com essa pessoa? Então é algo difícil de sair, é algo que encurrala o sujeito a essa prisão. Aqui a gente vai ver a Lily, e ela cresceu vendo a sua mãe sofrendo violência doméstica em casa. Felizmente, nessa época, ela tinha uma ajuda, né, de uma pessoa que ela conhece, né, que é o Atlas. E aí o Atlas, ele vem fazer esse papel muito importante no livro, porque ele meio que dá um help a Lily ali. Isso não é spoiler, porque eu acredito que uma boa parte já saiba, mas quem não sabe vai saber bem por cima, porque aqui não vai ter spoiler. E aí acontecem algumas coisas que infelizmente ele sai da vida dela. Porém, o tempo passa, ela fica adulta, e o pai dela morre, ela vai fazer um discurso pro pai dela, só que ela não sabe o que falar, porque ela não tinha o que falar do pai dela. Ela vê aquele homem agredir a mãe dela sofrendo, e aí ela não faz o discurso, não consegue, a mãe dela vai e tira ela do palco. E pensou que ela estava muito emocionada, que ela não estava conseguindo formar as frases para falar sobre o pai dela. E aí ela sai do discurso e o funeral acaba, e ela vai para uma sacada de um prédio e acaba conhecendo um cara chamado Riley. Esse cara chamado Riley é um cara muito lindo, ele é um cara sedutor, tem uma vibe de quem tem uma gama de experiências, sabe? Eles começam a conversar e começa a sair faísca dos dois. Até que a Lily, ela decide abrir a loja dela, uma loja de floricultura, e ela conhece uma mulher chamada Alissa, que ajuda ela nas coisas e que, por sinal, é irmã do Riley. E aí os laços vão se estreitando. Inclusive, a Alissa tem o marido dela, que se chama Marshall. E, cara, o marido da Alissa é muito engraçado. Eu dei altas risadas com o Marshall nesse livro, velho. Inclusive, eu marquei muita coisa desse livro. Eu resolvi marcar com marca-texto rosa e escrevi com caneta preta, velho. Eu marquei muita coisa do Marshall porque ele é muito engraçado. E aí ela vai conhecendo o Riley, a Alissa, eles vão se aproximando, né? Inclusive, ela conhece a Alissa um ano depois que ela conhece o Riley. Na floricultura, eles se reencontram um ano depois dessa conversa que eles tiveram. E aí eles vão se aproximando e a Alissa vai descobrir depois, né, que ela já conhecia o Riley. Porém, isso daí vocês vão vendo enquanto vocês vão lendo o livro. Porém, uma ressalva aqui, o livro é para maiores de 18 anos, eu recomendo. E para você que esteja com a saúde mental razoável, com a saúde mental boa, para ler esse tipo de livro, com esse tipo de gatilho. Para você que não está preparado ainda, para você que já passou por isso e vê que isso ainda mexe com você, eu não recomendo que você leia. Porém, se você é uma pessoa que já tem essas questões resolvidas, ou então que nunca passou, mas você quer ter uma ideia do que se passa na cabeça de alguém que sofreu uma agressão, eu super recomendo esse livro, porque apesar de ser uma história, né, é uma coisa que acontece cotidianamente. Esse livro aqui, ele não mente em relação à captação de emoções dessas pessoas.
Eu sei disso porque nesse mesmo livro tem uma conversa da Colleen Hoover com a mãe dela, que inclusive fala que esse livro foi inspirado, né, baseado assim, em algumas coisas na violência doméstica que a mãe da autora sofreu. Então aqui no final do livro tem uma entrevista bem legal, uma conversa da Colleen Hoover com a mãe dela, e aí elas falam um pouco sobre isso. A mãe da Colleen Hoover também fala do quanto ela conseguiu captar essas emoções e trazê-las para o livro. Diz que também, na hora que ela foi ler, em certas cenas ela teve que ter um afastamento do livro para depois voltar a ler. E, cara, eu também achei que a Colleen Hoover soube mesclar essa coisa do sentir, do amor, do ódio. Eu te amo, mas eu também tenho raiva de você, eu tenho nojo de você, mas o seu beijo... Ele me aquece, ele me acalma. Ela realmente é uma boa escritora. E aí tem cena hot aqui também, inclusive algumas cenas hot eu ri muito, eu ri demais. Eu também chorei nesse livro, porque esse livro me trouxe muitas emoções. Surtei muito, muito, muito. Eu fiz lives de sprint de leitura, porque eu faço lives de sprint lendo com as pessoas. E aí, cara, eu ficava, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi muito bom. E uma ressalva aqui desse livro é que, assim como a Lily, porque esse livro se passa na perspectiva da Lily, nos pensamentos da Lily, a gente também vai se apaixonando pelos personagens. Assim como a Lily vai se apaixonando pelo Riley, a gente também vai se apaixonando pelo Riley, sabe? Assim como a Lily se apaixona pelo Atlas, a gente vai se apaixonando também pelo Atlas. Quem será? O que será que vai acontecer ali? Com qual dos dois? Riley, Atlas? Como será que a Lily vai se sentir por falar sobre esse assunto? Recomendo demais para você que queira ler essa perspectiva. Esse livro aqui também traz uma mensagem muito importante, que é os limites. Então, nós temos nosso limite, mas a cada vez que a gente excede um pouco desse limite, a gente vai abrangendo as limitações e acaba que ficando o ilimitado do que é limitado. Então, quanto mais eu vou abrangendo o meu limite, mais eu vou aceitando aquilo, porque, por exemplo, no começo fez isso, mas me pediu desculpa porque estava muito arrependido. Ultrapassei o meu limite. Depois ele me bateu mais forte, mas ele falou que nunca mais ia fazer isso. Ultrapassei outro limite meu. E quanto mais esse limite é excedido, algumas das ações que eram exorbitantes no começo daquilo que eu me limitava se tornam ações pequenas. Por exemplo, quando a pessoa leva uma surra e um tapa, há uma diferença entre isso. Então, dessa vez pelo menos essa pessoa não me deu uma surra, me deu um tapa. Que alívio, eu espero que da próxima vez não seja uma surra. Então isso vira um ciclo vicioso e vai virando a ilimitação dos limites. O limite dentro da ilimitação, porque na verdade não há um limite, mas na cabeça da pessoa há um limite que é sempre uma barreira a ser ultrapassada. Então, gente, esse é um assunto muito sério, procurem ajuda. Não tenho nem palavras para descrever o que você sente ou pelo que você passa, mas tente procurar ajuda e eu espero que você consiga sair dessa situação. Eu espero do fundo do meu coração. Hoje em dia, infelizmente, ainda acontecem essas coisas e esse livro aqui é uma das obras que faz a gente pensar nisso. Pensar nesses acontecimentos, nesses fatos, e pensar também que você, mulher, é um ser de possibilidades, que você também pode se reconstruir, que você também pode formar uma vida nova com seus filhos, que você não é dependente de homem, que você é livre, você é inteligente, você é incrível, e você, embora tudo isso pareça difícil, distorcido na sua cabeça de interpretar, você é capaz de tudo que você quiser fazer. Então essa é a mensagem que eu tenho com esse livro, é assim que acaba. E até a próxima resenha. Esse livro aqui mexeu muito comigo também e recomendo. Acho que eu vou mudar até as estrelas. Eu havia dado 3 estrelas e meia pra ele. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas, 4,5, vou favoritar. Porque é realmente um livro necessário e a partir dessa resenha, a partir dessa fala que eu tive, eu vi o quão essa obra merece reconhecimento, assim, né? Reconhecimento e reflexões acerca do assunto. Tamo junto e até a próxima resenha.